Glória a Deus. Amém? Quem está pronto para receber algo novo de Deus, diga amém. Amados, eu quero esta noite começar esse seminário de uma maneira diferente. Ao invés de começar ensinando, eu quero começar perguntando. Amém? Quem está pronto para responder perguntas aí? Diga amém. Glória a Deus, é isso aí. Igreja forte, viva, não tem medo de nada, amém? Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu quero hoje levantar um conhecimento muito maior a respeito de dízimos e ofertas. E ao mesmo tempo, se levantarão dúvidas, se levantarão questões, e você tem toda a liberdade de erguer a sua mão e de perguntar. Porque o que eu não souber, o pastor Marco Aurélio responde. O pastor José vai responder. Não vai ter problema nenhum. Não é não? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer que o tema ele é muito sério. Mas a Bíblia diz que aonde há o Espírito Santo, há liberdade. Amém? E se há liberdade, nós temos toda a liberdade de se colocar diante de Deus e aprender mais do Pai aqui essa noite. Amém? Eu quero fazer uma pergunta a toda a igreja. Se Jesus, todos sabem que a maior oferta do Novo Testamento, ela está em Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? O Senhor ofertou seu Filho. Então não houve oferta nenhuma maior do que o Filho de Deus ser ofertado por mim e por você. Eu te pergunto, se Jesus hoje, tornando-se homem mais uma vez, ele entrasse por aquela porta e começasse a caminhar no meio de nós, desta forma, ele sai do lugar, entra pela porta. Eu pergunto à igreja, aonde ele se assentaria? Será que ele se assentaria na galeria? Ou será que ele se assentaria junto com os levitas? Ou talvez aí no meio da multidão? Ou ele se assentaria ali do lado dos pastores, aonde eu estava sentado? Aonde Jesus se assentaria? Na galeria. Na galeria junto com os levitas ou com os pastores? Lá em cima, vendo tudo. Com os pastores. Ao lado dos pastores. Pai, gente, aonde eu estava sentado? Glória. Quem mais quer dar uma opinião? Você? Com a simplicidade que Jesus tinha, ele estaria sentado na multidão. No meio da multidão. Alguém mais? Garoto? No meio da multidão. No meio da multidão. Você está dando risada que você quer falar alguma coisa. Aonde ele se assentaria? Não, a mesma opinião, no meio tinha... Alguém tem uma outra opinião aqui? Ninguém? Gente, ninguém vai falar ao meu lado. Todas as igrejas que eu vou, sempre tem um que fala, ele vai ficar sentado do meu lado, pastor. Mas a Bíblia diz, estando Jesus assentado ao lado de um gasofilácio,
ele observava como cada um trazia seus dízimos e as suas ofertas. Ele não estava no meio da multidão, ele não estava no meio dos levitas, no meio dos pastores. A Bíblia diz que ele estava sentadinho, olhando como cada um trazia seus dízimos e as suas ofertas. E hoje em dia, nós não damos muita ênfase à hora que os pastores falam sobre dízimos e ofertas. Existe talvez, no meio de muitos, que foi criado uma retenção. E quando se fala em dízimo, naquele momento de dízimo, muitos se levantam, vão ao banheiro. É a hora de você trocar uma figurinha com a pessoa que está do lado. É a hora de você abrir a bolsa, pegar um chiclete, tomar água. E aí começa o problema financeiro em nossas vidas. Eu quero começar pelo livro de Malaquias. Abra sua Bíblia em Malaquias. Aleluia. Amém? Todos acharam? Último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 1, versículo 1. A palavra do Pai diz assim. Posso começar? E veio a palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia, amei a Jacó. Até aqui está bom. Hoje em dia há um certo trauma quando se abre no livro de Malaquias. Uns já pensam, lá vem o momento da oferta, lá vem o momento em que eu vou ter que dar alguma coisa, lá vem o momento que vão falar de dinheiro. Mas eu estou aqui essa noite para quebrar isso em nome de Jesus, para quebrar todo o pensamento contrário e provar na Bíblia para você que dízimo e oferta é bênção, é princípio de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor por intermédio de Malaquias, pois ele dizendo, quem? Deus, dizendo assim, eu vos tenho amado, diz o Senhor. E vós dizeis, em que nos tem amado? Acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Todavia, amei a Jacó. Amados, vamos à história. Quando o povo de Israel foi cativo, o tempo se passou, e as humilhações e as provas e as dificuldades que eles passaram no cativeiro, fizeram com que o povo perdesse a identidade de um povo adorador. O cativeiro fez com que aquele povo sofresse, se mesclasse, perdesse aquilo que era deles, aquela identidade com Deus, aquela fidelidade com o Pai. E Deus olhando tudo aquilo e vendo que aquele povo não podia morrer mais do que estava morto. A Bíblia diz que Deus começa a levantar profetas no meio do cativeiro. Levanta um profeta chamado Oséias,
que ele levanta no meio daquele povo, no meio daquela dificuldade, o povo já prestes a sair, já não suportando mais o momento. E a Bíblia diz em Oséias capítulo 1, versículo 10, não precisa abrir a sua Bíblia, diz assim: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Você já parou para pensar? O povo preso, cativo, sem ter para onde ir. Deus levanta um homem para, olha, eu preciso levantar alguém para com que esse alguém faça aquele povo acreditar um pouquinho mais. E ele diz que naquele momento Oséias se levanta e começa a dizer ao povo: olha, este número de pessoas que existe aqui, quando a gente sair daqui, lá na frente a coisa vai ser muito maior. Tu serás como a areia do mar, que não pode ser medida e nem contada. E no lugar aonde lhes dizia: vós sois meu povo, lhes dirá: vós sois filho do Deus vivo. Eles tinham perdido toda a identidade. Eles já não sabiam mais nem quem eles eram. O Deus que eles adoravam já não estava, eles não estavam sentindo a presença de Deus no cativeiro. Eles estavam sofrendo, humilhados, eles já não tinham esperança nenhuma. Já não sabia nem mesmo de quem eles eram filhos. E Deus levanta Oséias ali e diz: e aos filhos de Judá, os filhos de Israel, juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma cabeça, e subirão da terra, pois grande será o dia. Deus levanta profetas para profetizar para eles dentro do cativeiro. A promessa acontece, o povo sai, o povo é liberto, e voltam para a cidade sonhando, acreditando, vivendo aquelas profecias que foram faladas lá no cativeiro. E Deus levanta profetas lá dentro. Acontece, irmãos, que quando Deus levanta Malaquias, já faziam 80 anos aproximadamente que esse povo havia saído do cativeiro. Havia 80 anos que esse povo estava sonhando. Havia 80 anos que esse povo estava esperando ser uma nação grandiosa, uma nação de bênção, uma nação próspera, esperando as coisas acontecerem, e durante 80 anos nada havia acontecido até o momento em que Deus levanta um homem chamado Malaquias. Deus vê no céu, vê no alto céu, olha de lá e vê o povo carente, sofrendo. E Deus entra, eu acho lindo da maneira que ele entra, vendo a dificuldade do povo, e o Senhor diz assim: Malaquias, diga para este povo que eu os amo. Na hora o povo fala: como você ama a gente? Como o Senhor me ama? Como o Senhor nos ama? Nada acontece. Estamos aqui cativos. Estamos aqui, nós não crescemos. Aonde estão as suas promessas? E aí começa o grande e maravilhoso livro de Malaquias. As coisas, Deus começa a sentir o clamor daquele povo. E Deus diz para ele diz para o povo diz para ele: por quê? Por que as coisas não acontecem? Por que a gente está esperando tanto e nada? Tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que Oséias, que os outros profetas disseram, por que aquilo não aconteceu conosco? Aí ele diz, o Senhor diz: porque vocês têm profanado o meu templo. Vocês não estão trazendo para mim as melhores ofertas. Vocês não estão trazendo para mim o melhor cabrito, o melhor bezerro. Vocês estão trazendo para mim o que não é para se trazer. Vocês estão profanando o meu templo.
E ele vai mais longe. E o Senhor diz: o filho não honra o pai? E o seu servo não honra o seu amo? Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Irmãos, quando a gente se fala de dízimo, é coisa séria. Nós precisamos entender o poder que está nas mãos e na vida de um dizimista. Esse livro todinho fala sobre dízimos, e eu troco a palavra dízimo, ou seja, eu quero comparar a palavra dízimo com a palavra fidelidade. Pastor, na escala de Deus, qual seria a escala de Deus para dízimos, ofertas e propósitos? Propósito é algo que você dá para Deus, esperando algo em troca. Quem quer nisso, diga amém. Oferta, você devolve para Deus aquilo que o Senhor te deu, e você devolve para Ele por gratidão. Amém? Agora, dízimo é honra. Dízimo é honra. Olha aqui o que ele diz: e se eu seu amo, aonde está o temor de mim? Capítulo 1, versículo 6. Se eu sou o seu amo, aonde está o seu temor por mim? Diz o Senhor dos exércitos. Onde está vós? Onde está vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome? E vós dizeis: em que tem desprezado o teu nome? Aí o Senhor diz: oferecereis sobre o meu altar o pão profano. Amados, poucos têm gastado energia, tempo para falar sobre isso. Mas aqui está a solução para os problemas financeiros. Eu tenho vivido isso nessa parte. Eu quero dizer aos pastores, está sendo filmado, gravado, porque isso vai fazer parte do meu ministério já faz algum tempo. Mas agora eu estou gravando porque antes de qualquer coisa eu só estou aqui ministrando isso porque eu sou dizimista fiel. No ministério que eu estou, desde a primeira semana, eu dou dízimo semanal. O meu dízimo ele é semanal, toda semana eu dou ele, desde que eu voltei dos Estados Unidos. Eu aprendi e tive esse costume desde lá. Eu dou meu dízimo semanal, eu escrevo, eu identifico o meu dízimo, eu coloco o meu nome, Pastor Robson Tosi, dízimo semanal, toda semana. Pode ir na cartilha da minha igreja, pode perguntar para o meu pastor, para o pastor presidente, para ele vai falar. E outra, no meu ministério, na igreja, o pastor Jairinho, ele não reconhece um pastor se ele não for dizimista. Porque quando se fala de dízimo, se fala de fidelidade. E quem não é fiel a dízimo não consegue ser fiel a nada. Quem não é fiel nos dízimos não consegue ser fiel a nada. Eu quero repetir isso porque é Bíblia. Porque se fosse outra coisa, Deus não usaria o nome repúdio e nem divórcio, dizendo que ele ama o divórcio, ele repudia, ele odeia o divórcio no livro de Malaquias. É muito sério. E às vezes nós não damos ouvidos. Aleluia. Deus estava pronto para abençoar aquele povo, mas não via fidelidade. Aonde estava isso, pastor? A Bíblia diz, Deuteronômio 14. Aleluia, eu quero usar meu iPad e quero usar a Bíblia também, que é para a gente ir mais rápido. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 14 de Deuteronômio, versículo 22. Certamente darás o dízimo de todo o teu fruto da tua semente,
que cada ano se recolher no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas. Até aqui está bom. Irmãos, é uma diferença brutal do dízimo que Deus mandou, ensinou a Moisés a dizer para o povo naquela época. Era o dízimo de tudo. E se era o dízimo de tudo, era o dízimo do azeite, do arroz, do feijão, da oliveira, do animal. Hoje seria assim, o dízimo do seu filho, da sua filha, do seu irmãos, da sua família. Hoje Deus, ele só quer, ou seja, ele só nos ensina os 10%. Antigamente era o dízimo de tudo. Quem está entendendo, diga amém. Vira para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: se é só 10%, então está fácil. Amém? Aleluia. Não existia mais sacrifício diante de Deus. O povo estava dando o que sobra. E hoje eu quero falar sobre isso. O que acontece com quem dá para Deus dízimo, que não é dízimo, é sobra. Mas vamos mais adiante. Levíticos capítulo 27, a Bíblia diz assim: quanto a todo dízimo do gado e do rebanho, e de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. São esses os mandamentos do Senhor, que ordenou a Moisés para os filhos de Israel, no monte Sinai. É o dízimo de tudo. E hoje, Deus fala só nos 10%. E eu te pergunto, olhem para mim todos, o que você tem dado para Deus? Pastor, eu tenho dado oferta. Oferta não é dízimo. Pastor, eu tenho dado aquilo que eu sinto no coração na hora. Isso não é dízimo. Dízimo é os 10% do teu salário. E não é que você está dando, você está devolvendo. Porque Deus te deu 100, para com que você viva dos 90 e dê a Ele os 10. Amém? Pastor, Deus não precisa de dízimo. Não. Não precisa de dízimo. Mas o templo, aonde é levado, aonde foi construído um altar, aonde é levado o sacrifício, aonde é levado a oferta, e aonde é feita a aliança, precisa para se manter vivo, para te atender em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero falar agora, eu quero deixar o livro de Malaquias aqui, quero dar uma pincelada, ou seja, não quero falar sobre ofertas. Existem pessoas que são dizimistas, fiéis. O que eu vou falar agora é sério. Você é dizimista fiel, mas você não é próspero. Por que então? Quem conhece pessoas assim? Levanta a mão. Você conhece? Pessoas que são dizimistas, mas não é próspero. Sabe por quê? Porque o dízimo, ele não prospera ninguém.
existem efeitos de propósitos com Deus que vêm sobre as nossas vidas. Quando você oferta a Deus, você está dando para Deus algo por gratidão. Quando você oferta para Deus, você está semeando para Deus algo no reino. A oferta é uma semeadura. E a semeadura, ela tem um segredo. Ela não acontece de uma hora para outra. Quando você lança uma semente, você planta uma semente num terreno, essa semente, ela só vai brotar depois que ela morrer. A oferta tem um segredo. A semeadura, ela tem um segredo. Não tem como você conseguir você semear alguma coisa e esperar aquilo brotar e voltar para você, se antes essa semente não morrer no seu coração. Quantas vezes a gente não dá as coisas, a gente não dá algo para Deus, e a gente fica com aquilo vivo no nosso coração. Será que eu devia ter dado? Será que eu devia ter dado? Será que isso não vai me fazer falta? Ela não brota. Ela está viva, como é que ela vai brotar? Se ela já existe. Só que ela está existindo dentro de você. Quando você for dar uma oferta para Deus, você dê essa oferta para Deus e não se preocupe com o que com ela vai acontecer. Deixa ela morrer. E eu quero te dizer uma coisa: quando você semeia algo no reino de Deus, a sua semente, além de ela nascer, ela adianta a promessa de Deus na tua vida. Pastor, aonde está isso? Abraão. A Bíblia diz que no determinado dia estava Abraão assentado nos carvalhais de Mamre. E ele estava sentado fugindo do sol, e quando de repente ele vê anjos, homens vindo. E ele vê que eram anjos de Deus. E a Bíblia diz que quando aqueles homens chegam perto dele, ele se lança aos pés daquele homem. Daqueles homens que eram anjos de Deus. E eles se lançam e conversam com aqueles homens, e de repente ele vê que é homem de Deus, e como havia ali carvalhos, e aonde o carvalho para um judeu, aonde há uma plantação de carvalho ali, significa que há uma aliança. Naquele momento, Abraão havia feito, naquele lugar, Abraão havia feito uma aliança. E ele sabia das promessas que estavam sobre ele. Abraão estava sofrendo porque ele era casado com uma mulher estéril. Um momento antes, Abraão havia rasgado o silêncio com Deus, dizendo: Deus, tu me chamou para ser pai de uma nação, mas eu nem filho tenho, a minha mulher é estéril, e o filho que eu vou ter, o que eu tenho, não é da minha esposa. A Bíblia diz que Deus fala para ele: Abraão, espera um pouco, sai para fora, conta as estrelas, se é que tu podes, assim será aquilo que eu tenho para você. Aleluia. Chamou Abraão para ser bênção, para ser próspero. E quando ele vê aqueles homens, ele se lança. E a Bíblia diz que ele entra correndo na tenda onde estava Sara. Fala para Sara: Sara, pega aí o seu melhor cabrito, pega um bezerro, olha, faz um bezerro, pega farinha, faz um bolo, me dá água agora, que eu vou lá fora para dar água, que eu vou dar água para aqueles homens se banharem. Irmãos, quando ele vê que aqueles homens eram homens de Deus, o que ele faz? Ele fala: não, eu vou semear na vida desses homens, eu vou abençoar a vida desses homens, eu vou levar uma oferta para esses homens. E a Bíblia diz que ele leva água, aqueles homens se banham, ele coloca aqueles homens
pães na sombra. De repente ele vem ali com um bezerro pronto para eles comerem, com farinha, com água, com vinho para eles beberem. E diz: olha, comem vocês, se alimentem, eu quero semear na sua vida, aleluia. Sabe o que aqueles homens fazem? Comem, recebe a bênção, recebe a oferta. Quando ele acaba de comer, aquele homem vira para o Abraão e fala: Abraão, onde está Sara? Vai buscar. Vem Sara. Ele olha, aquele anjo diz para ela assim: dentro do tempo certo, tu darás à luz a um filho. A oferta acelera a bênção de Deus na nossa vida. Aquilo que está retido, aquilo que parece que já não vai chegar, quando você começa a ofertar com o propósito de ofertar em cima daquilo, Deus acelera a bênção para a sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Há poder na oferta de um homem quando nela há sinceridade. Outra oferta. Existia uma escola de profetas. A Bíblia diz que existia uma cidade chamada Gilgal. Vamos até lá? Aleluia. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. A Bíblia diz assim: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao servo: põe a panela grande ao fogo, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Agora vá para o versículo 42. E um homem veio de Baal-Zalisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes da sua palha, e disse: dai ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Diga: conforme a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Era uma escola de profetas, formada por Samuel. No princípio era para os levitas. E quando de repente, num determinado, a Bíblia diz que os profetas chegaram diante de Eliseu e disse: profeta Eliseu, nós estamos com fome. Esta terra era chamada Gilgal. E para quem não sabe, foi Gilgal aonde o povo com Moisés se acampou pela primeira vez. Foi em Gilgal que foi feita a primeira circuncisão dos filhos de Israel. Foi em Gilgal que foi tirado as 12 pedras do rio, e foi levantado diante das 12 tribos de Israel. Foi em Gilgal que Moisés sacrificava e levava sacrifícios todos os dias, e sacrificava diante do Senhor em holocausto. E agora eu te pergunto: por que essa cidade está árida? Por que essa cidade se torna uma cidade onde o povo começa a passar fome? Sabe por quê? Eu só vou responder se a igreja dizer não. Não existia oferta. Não existia semeadura. Ninguém dava nada. Tem muita gente que vive seco, porque você não dá nada para Deus, porque você não semeia no reino.
Porque você não faz nada que, quando fala em mexer nos seus bolsos, irmãos, você não sabe o poder que há na oferta de um servo de Deus. Você não sabe o poder que existe na mão, na palavra, no pensamento de um dizimista. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, a Bíblia diz que diante desta palavra, tudo mudou naquele lugar. Porque quando não existe um homem para dar, quando não existe um povo para dar, Deus levanta um para mostrar para aquele povo o tamanho do milagre e do poder que existe nas promessas de Deus. Eram profetas, homens que estavam lá para viver diante de Deus, para aprender, não só leis, não só aprender o Talmud, mas aprender a viver aquilo na pele. Meu Deus, um homem com 20 pãezinhos para alimentar um seminário todo. Quando ele chega com aquela oferta, no meio daquela terra seca, os profetas, a Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo, é Bíblia. Diz que os homens dizem, mas o que é esse pouco para tanta gente? Assim não somos nós? Quando nós falamos, eu não vou dar nada para Deus, eu não vou dar dízimo, não vou dar oferta, não vou dar nada para Deus, porque o que eu tenho é tão pouco. Mas sabe o que o Senhor diz? Sede fiel um pouco, pois sobre o muito eu vos colocarei. A gente, para receber o grande, para a gente chegar nos lugares grandes, para receber o grande de Deus, primeiramente, você tem que ser fiel no pouco. Quem está entendendo isso, diga amém. Agora, quem não dá, só vive de sobra. Quem não vive isso, vive totalmente fora dos caminhos do Senhor. Eu estou aqui essa noite para ensinar a você começar a viver o melhor no reino de Deus, através de dízimos e ofertas. Eu tive uma experiência hoje. Eu descobri que minha carta está vencida há 1 ano e meio. No meio da semana. Fui numa autoescola, dei todos os documentos para o menino, ele marcou ontem para mim no despachante, no Poupa Tempo. E com a correria, minha esposa, ela está grávida, inclusive, eu quero até justificar por ela não estar aqui hoje. Ela está afastada do trabalho, porque ela está sentindo algumas dores no pé da barriga, assim, no colo embaixo. Então a médica afastou e hoje ela estava pronta para vir, inclusive os meninos da filmagem estavam lá com a gente, mas ela estava com algumas dores, mas em nome de Jesus amanhã ela estará aqui, para a igreja conhecer a minha esposa, conhecer a minha filha Lorena, de 4 anos, e também ver assim a barriguinha da minha esposa, onde está crescendo ali o nosso futuro pregador e profeta, Tiago, glória a Deus, Tiago Salomão Tosi. Minha mulher não quer muito Salomão não, mas não vai ter jeito, irmão. É uma palavra que Deus colocou no meu coração. É um nome lindo, Tiago Salomão Tosi, em nome de Jesus. Daqui um tempo ele vai estar aqui também, viu, pastora? Pode ter certeza que o pai vai passar para ele em nome de Jesus. E eu fui levar ela para fazer um exame médico de manhã, um ultrassom. Fiquei sabendo isso essa semana. Durante 1 ano e meio a polícia nunca me parou, irmãos. Mas quando eu fiquei sabendo, parece que a coisa ficou feia. Estou indo hoje pela pedagiada, na hora que eu parei no pedágio, para pagar o pedágio, tinha um guarda do lado da frente assim. Aí eu peguei o dinheiro rápido, dá o dinheiro e dei para a moça, assim, a moça demorou, deu tempo do guarda vir até a minha reta assim. Não tinha jeito, né? O guarda parou no meio do negócio e ficou assim olhando. Falei, meu Deus. Na hora que eu engatei a primeira, ele já fez assim para mim. Eu parei. Mas irmãos, eu sou dizimista. Eu sou ofertante na casa do Senhor. Eu sabia que se fosse para um guarda me parar, esse guarda seria o guarda mais que ia me abençoar naquele dia. Deus não ia permitir outro não.
Parei, já logo de cara abri o vidro assim, e tem mais, a minha filha não estava na cadeirinha, estava brincando de boneca atrás do carro. As portas estavam travadas, mas ela não estava presa. Parei, bom dia, seu guarda, tudo bem com o senhor? Ele, tudo bem. Falei, seu guarda, o senhor nem adianta me pedir o documento, porque o meu documento, eu não tenho um documento aqui para te dar. Eu menti? Não. Eu falei para ele que eu não tinha documento para dar para ele. Se ele perguntasse se minha carta estava vencida, eu ia falar para ele que estava, mas ele não perguntou. Ele falou, mas você não tem nenhum documento? Eu falei, não. Eu estava só com cartão de crédito, de débito e dinheiro no bolso. Não tinha documento, não tenho. A minha identidade, não menti, porque a minha carteira de identidade, a minha carteira de motorista, está nos documentos que eu ia levar no Poupa Tempo ontem. Aí olhou para mim, olhou para minha mulher, viu a barriguinha da minha esposa, aí ele viu a cara da minha esposa, e agora, né? Imagina. Ele falou, a senhora tem habilitação? Tenho sim, seu guarda. Aí ele olhou para mim, você tem habilitação? Eu falei, claro que eu tenho, lógico que eu tenho. Só que eu não estou aqui. Aí ele falou para mim assim, então faz o seguinte, prende essa menina aí atrás, pega o carro, sai daqui, para lá na frente, deixa ela pegar o volante, você vai do lado, mas pode ir embora, vai embora. Deus permitiu que o guarda me parasse, me repreender, porque segunda-feira o poupa-tempo não vai nem estar aberto, eu já vou estar lá na porta, você pode ter certeza. Mas gente, eu podia tomar uma multa, eu podia ter que pagar guincho, eu podia ter que ter um monte de problema. E é nesses pequenos detalhes que entra a fidelidade de um homem diante de Deus. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode levantar a mão. Gente, pode ficar à vontade. É um seminário. Não? Não mesmo? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Nada? Então, glória a Deus. Vire para o irmão que está ao seu lado e diga assim: quem não dá dízimo, oferta, vive de sobra. E existe um ditado aí fora, eu gosto de falar ditado que é coisa de antigo, né? Mas assim, uma versão, onde dizem que não se tem dízimo, não se fala em dízimo no Novo Testamento. E agora eu quero ministrar no Novo Testamento. Depois eu volto para Malaquias. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Gente, vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Ninguém quer citar nada, fazer alguma pergunta, não? Então amém. Capítulo 5 de Lucas, a Bíblia diz: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Digam comigo, estavam lavando as redes. E entrando num barco dos que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e lhes rompiam a rede. Estavam ali os discípulos lavando as redes, e entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que ele afastasse um pouco da terra. Eu gosto muito desse texto quando ele fala que os discípulos estavam junto à praia, ao mar ali, lavando as redes. Esse lavando as redes, ele tem um significado.
lavando as redes significava fim da pescaria. Esse lavando as redes significa chega de trabalhar. Acabou-se o dia. Mas a Bíblia diz que de repente Jesus entra num dos barcos, se afasta um pouquinho deles e pergunta para eles assim, entrando num dos barcos, pediu-lhe que ele afastasse um pouco da terra e assentando ensinava-se o barco. E quando acabou, disse a Simão, faze até ao mar alto. Eles já estavam decretado, já havia decretado o término da pescaria. E quando de repente Jesus chega no meio deles ali, e fala para Pedro ali, fala assim, olha Pedro, agora vá a alto mar. Irmãos, assim é a nossa vida. Muitas vezes nós desistimos, largamos de algo, porque nós não vimos na nossa vida, no nosso momento, algum crescimento ou alguma bênção. A Bíblia diz que esses discípulos, eles passaram o dia todo pescando e nada pegaram. E no fim da tarde já haviam decretado, já havia parado, já haviam encostado os barcos, já estavam lavando a rede, já havia decretado o dia perdido. Talvez existam pessoas aqui, assim. Existe alguma área na sua vida que você tem mais perdido do que ganhado? Talvez exista alguma área na sua vida que você já não aguenta mais de tanto que você está perdendo nela. Talvez exista alguma área na sua vida que você já encostou seu barco. E você já até lavou as suas redes. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui essa noite. Hoje, Jesus entrou no seu barco. Aleluia! O Senhor hoje, Ele entrou no seu barco. Talvez o seu barco seja a sua casa. Talvez o seu barco hoje seja o seu casamento. Talvez o seu barco hoje seja o seu emprego, os seus filhos. Olha, eu quero te dizer uma coisa. Hoje o Senhor chegou diante de você e entrou dentro da sua vida para mudar a tua vida e para dizer, há uma esperança, há uma solução para o teu problema, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia! Só que ele mostra ele diz para os discípulos algo diferente. Ele diz assim, olha, Pedro, agora vá para alto mar. Sabe o que é alto mar nesse texto? Agora, Pedro, você vai viver na minha dispensação. Agora, Pedro, vá para alto mar. Você vai viver na minha dependência. Agora não é pescar no raso. Agora não, eu quero que você vá para alto mar. Agora você já imaginou, irmãos, pescar de rede em alto mar? Você já pensou o que é você falar para um pescador profissional? Sai do raso. Da baixou decomanai. Deus está falando para pessoas aqui hoje. Sai do raso. Vá para alto mar. Para você ser dizimista e ofertante fiel, você tem que estar em alto mar. Você tem que estar na dispensação dele. Você tem que estar na dependência dele. Você tem que depender só dele. Acreditar só nele e esperar só nele. Dependência de Deus é isso. Vá para alto mar. Agora, Pedro, é alto mar. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Deus está chamando você para uma intimidade mais profunda com Ele. Ele está chamando você aqui essa noite para uma intimidade mais profunda, mas muito mais profunda com Ele. Chega do natural. Chega de viver o simples. Chega de viver o normal. Viva o sobrenatural. Sabe o que Pedro faz? Entra no barco, põe as redes,
e vai pescar. Ele acredita, ele diz: olha, eu vou. Nós já passamos o dia inteiro pescando. Olha, tem gente aqui que pode falar para Deus: Deus, eu já não sei mais o que eu estou fazendo, eu já não sei mais o que eu faço, eu já fiz de tudo na minha vida. Mas Deus essa noite manda você se aprofundar mais, chegar mais diante dele, chorar mais diante do altar dele, se colocar mais diante do altar dele, que grandes coisas ele vai fazer na tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Pega o barco e vai para alto mar. Aleluia. Lançam a rede. E respondeu Simão: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Só que as redes se rompiam. Eles pescam, irmãos. A rede não aguentava mais. A quantidade de peixe era grande. Só que a Bíblia diz que as redes se rompiam. Eu quero te perguntar aqui: por que as redes dos discípulos se rompiam? Sabe por quê? Porque eles não davam dízimo. Eles não davam dízimo. Eles não tinham esse costume. Nós não temos esse costume. Quando nós ganhamos um milagre, que nós recebemos um milagre de Deus, nós não damos o dízimo do nosso milagre. Nós não damos oferta do nosso milagre. Quando nós recebemos uma herança, quando um dinheiro retido, quando o dinheiro aparece do nada, é milagre para nós. E nós não damos o dízimo dele. Pastor, tem que dar. Olha a Ana. Olha a Ana. Ana recebe um milagre no altar. 4 anos depois ela leva o milagre para o altar. Da mesma forma que ela recebeu, ela devolveu. Redes se rompiam porque faltava dízimo. Tem muita gente que trabalha, ganha fortuna, e o dinheiro é como se fosse colocado num bolso furado. Aparece uma doença, é o carro que quebra todo mês, é a oficina, é remédio, é doença, é não sei o que. Levante-se, você vem com o dinheiro, com o seu salário, e quando de repente aquele salário não é mais nada, é uma grande quantidade, mas de repente não é mais nada. Sabe por quê? São redes que se rompem. Tem muita gente aqui hoje com redes rompidas. Pastor, mas como você fala para a gente que a rede se rompia? Eu vou provar na Bíblia para você. Lucas, capítulo 24, versículo 36. Nesse texto, Jesus havia morrido. Estava ressuscitando, aparece neste momento. E ele diz: e falando essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco.
E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis tão perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes o que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes: tende aqui alguma coisa de comer? Então os discípulos lhe apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, e que ele tomou e comeu diante deles. Eu li esse texto para provar para você que os discípulos aqui, por não serem dizimistas, até esse momento, a Bíblia diz que Jesus aparece diante deles, dos discípulos, já ressurreto. Chega diante deles e fala: tem aí alguma coisa para comer? Eles dizem: só tenho a metade de um peixe e um favo de mel. Se você for para o original, para o hebraico original, a tradução metade, ela também é feita como rabo. Eles só tinham o rabo do peixe. Estou entendendo, pastor? O judeu não come rabo de animal, ou réptil, ou peixe, ou ave nenhum. Por que eles não comem? Porque eles acreditam na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda. Então eles comem a cabeça e o corpo, mas o rabo eles não comem. Só que aqui nesse texto, a Bíblia diz que eles estavam guardando o rabo. Eles estavam comendo a cabeça, comendo o tronco e guardando o rabo. Sabe para quê? Para comer depois, para comer na falta. Assim é quem não dá o dízimo. Só vive de sobra. Só vive pedindo. Às vezes é melhor pedir do que dar. Tem muitos que acham isso. Vive pedindo. Se prendem àquele versículo, viver pela fé, e confundem viver pedindo. Eu estou aqui hoje para contrariar essa situação. Estou aqui hoje para pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda. O Senhor nos chamou para ter, para emprestar e não para pedir emprestado. Eu profetizo sobre a tua vida aqui hoje, em nome de Jesus. Deus te trouxe nesse lugar para que a partir de hoje você tenha para dar, tenha para emprestar e não para pedir emprestado, em nome de Jesus. Aleluia! Pastor, e aqui o Senhor ministra sobre eles, porque o Senhor come a sobra, come o mel, e ministra com eles, e disse-lhe essas palavras que vos tenho estado ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e na lei dos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Todos digam: então abriu o entendimento. O seu entendimento hoje está sendo aberto. Eles aprenderam aí. Por como, pastor, o senhor disse que eles aprenderam? Saíram para pescar de novo. Abra sua Bíblia em João 21. Saíram para pescar. Jesus ali passa, se alimenta, eles vê. Você já imaginou Jesus pedindo alguma coisa para eles, para comer, dizendo: eu tenho com fome, e eles só tinham sobra? Ei, quem está aqui? Estão aqui?
Quem está aqui, diga amém. Eles saem para pescar de novo. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos no mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estava juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeus e os outros 2 discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disse-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela mesma noite nada apanharam. Digam, e naquela mesma noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? E responderam eles: não, não temos nada. E ele lhes disse: então lançai a rede do lado direito do barco, e achareis. E lançaram-na, pois já não podiam mais tirar, pela multidão de peixes que eles tinham pegado. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse-lhe a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. E levando a rede cheia de peixes, e logo que desceram para a terra, viram ali brasas e peixes posto por cima de pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede em terra, cheia de 153 grandes peixes. Repitam comigo: 153 grandes peixes. Um milagre parecido, não era? Não era? Quem estava no barco? Pedro. Da praia, Jesus pergunta: o que tem para comer aí? Mais uma vez. Será que alguém pode ouvir a voz de Jesus perguntando para você hoje: o que você tem dado para mim? Será que é difícil? Se os discípulos, por 3 vezes, não tinham nada para dar para ele. Só que aqui, ele da praia diz: então, lança a rede à direita do barco. Obediência, rede cheia. A Bíblia diz que a obediência traz a bênção, e a desobediência traz a maldição. Dízimo é obediência. Eles obedecem, rede cheia. E a Bíblia diz que quando eles chegam na praia, os pães e os peixes já estavam prontos. Levanta sua mão. Deus já tem pronto para você tudo aquilo que você precisa, mas precisa de uma atitude. Pastor, mas aonde está o dízimo aqui? No 153. Eu pergunto para você: por que os discípulos contaram os peixes? Por causa do dízimo. Se não tiver dízimo, é rede vazia. Se não tiver oferta, é rede vazia. Somos como os discípulos eram aqui até esse momento.
Cansamos de dizer, eu não dou porque eu não tenho. E eu quero te dizer, você não tem, é porque você não dá. Temos essa mania. Homens caíram, homens deturparam isso. Mas o Senhor é fiel e justo para completar a boa obra que Ele começou. E Ele honra a sua palavra. Tudo passará, mas a palavra do Senhor, essa permanecerá viva, eterna nos nossos corações. Aleluia. Aleluia. Contaram para dar o dízimo. Ei, sabe o que aconteceu com eles a partir daí? Sempre próspero. E quando Pedro não tinha nada no bolso, ele chegou para o menino e disse, para um paralítico, para um coxo, e falou, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho a solução para o teu problema. Quando Deus não te der o ouro e a prata, Ele vai dar a solução para o teu problema, em nome de Jesus. Aleluia! Hoje eu convido pessoas aqui para viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Mas é o sobrenatural, não é o natural. Volte para o livro de Malaquias, eu já estou encerrando, 5 minutos. 10 horas a gente termina. Alguma dúvida? Quem está entendendo, diga amém. Malaquias, aleluia. Pode fazer, pastor. Meu Deus, uma pergunta da pastora. Pastor Marco, você que vai responder. Diga. O marido e a mulher, eles estão na casa de Deus, são obreiros. Mas a mulher ou o marido não concorda com o dízimo. E a mulher não dá o dízimo. Ou ao contrário, o homem não dá o dízimo. Isso tem consequência dentro da casa dele? Total. É o que eu vou falar agora. Mesmo ele sendo fiel, e ela discorda. O dízimo, ela também na igreja. Ela na igreja e ele também. Sim, claro. Deus vai honrar ele. É isso que eu vou falar agora. Capítulo 3, versículo 6. A Bíblia diz, porque eu, o Senhor, eu não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não são consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Aí o Senhor diz, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que nos roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Pastora, respondendo a tua pergunta, versículo 7. Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós. Chegando, eu vos tornarei para vós. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará um homem a Deus? Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não muda. O mesmo Deus que era antigamente, o que Ele gostava antigamente, Ele continua gostando nos dias de hoje. E o que Ele não gostava antigamente, Ele continua não gostando nos dias de hoje. Quando o povo se afastava, Ele também ficava na dele. Aqui o povo estava afastado. E Ele diz, o homem está me roubando, e vocês me perguntam, me roubam onde? Nos dízimos e nas ofertas. Aí Ele diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. O dízimo, uma igreja quando ela dizima,
a região é abençoada. Carapicuíba é abençoado. Então responde a pergunta da pastora. A igreja precisa todos serem dizimistas. Porque se você não for dizimista numa igreja, você está rompendo o princípio de Deus, não só na sua vida, como na vida da sua família. Como pode alguém dizer, eu sirvo a Deus, e você servir a Deus só naquilo que você acha que você deve servir? Na minha casa, a minha esposa dá o dízimo do que ela ganha. E todo culto eu dou um dinheiro para minha filha dar uma oferta para Deus, ensinando ela o segredo, o princípio de um dizimista. Dízimo é princípio, e princípio não pode ser quebrado. Se tem alguém quebrando um princípio na sua casa, na sua família, ele está dando abertura, porque eu não estou aqui dizendo que dízimo vai mudar alguma coisa na sua vida, não. A Bíblia diz, agora eu quero entrar no que eu quero falar sobre dízimo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente. Aí no versículo 11 vem o segredo do dízimo: e por causa de vós eu repreenderei o devorador. A esposa, ou o marido, que é dizimista, ele fecha. Porque dízimo, ele não foi criado para você ser próspero. O dízimo, ele foi criado para te proteger. É proteção. E se um protege e o outro abre, tem uma hora que o inimigo entra. Ele entra pelaquela porta que está aberta. É o dinheiro, é o remédio, é o carro que funde o motor na hora errada. Gente, é tanta coisa. Dízimo é proteção. Eu repreenderei o devorador. Está respondida a pergunta, pastor? Pode falar, vamos. E se eu não quiser dar o dízimo na igreja e comprar de cesta básica do meu pastor, parece que ele não está administrando direito. Está errado. Dízimo você entrega na igreja, e você não tem que olhar o que é feito com o dízimo. O sacerdote da casa, o responsável pelo dízimo, é que vai responder diante de Deus. E dízimo não é dado com oferta, com cesta básica, não. E vou te dizer uma coisa: você quer trazer uma cesta básica? Você traga e diz: essa daqui é a minha oferta das minhas primícias, essa aqui é a minha oferta dos grãos. Não confunda oferta com dízimo. Dízimo é o 10% do que você ganha. É isso, pastora? Mais alguma, pastor? Vamos, é interessante. Isso daí é uma coisa que é a vida do seminário. Vocês, amém? Sim. Sim, a prática ela é mais ou menos parecida, porque o líder hoje simboliza um sacerdote, amém? Seu líder. O templo simboliza o tabernáculo naquela época, amém? A oferta é levada aonde? No tabernáculo naquela época. Você traz a sua oferta aqui, amém? O líder, o sacerdote pega a sua oferta. Só muda a maneira. Os seus 10% é o lucro, é o dízimo de tudo aquilo que você ganhou durante o mês. Está entendendo? Respondeu a sua pergunta? Alguém mais? Vamos, gente, vamos, é interessante. Exatamente. Sim. Exatamente. Aí é uma maneira que a pessoa coloca.
Tem pessoas que aumentam. A minha maneira de dar o dízimo, eu gosto de fazer isso, é um sintoma, é uma sintonia que eu tenho com Deus. Eu dou sempre um salário, meus 10% em cima de um salário que eu quero ganhar. Faço assim. Vamos supor, eu ganho 5.000 hoje. Supondo, meu dízimo, 10% seria? Só que eu queria ganhar 20. Então eu dou 10. Semeando para Deus. Senhor, se você achar graça, olha aqui, o meu vou dar. Sempre, isso é uma intimidade que eu tenho com Deus, porque Deus, Ele me dá essa liberdade. Amém? Se você fizer isso, só que tem um segredo. Lembra, quando você dá para Deus, você entregue com alegria. A oferta eu uso de uma outra forma, para mim prosperar. A minha oferta eu geralmente não dou no domingo. A minha oferta eu dou durante a semana, no culto que eu vou na semana. Ou então quando eu vou numa igreja e Deus manda eu semear. Teve um dia que eu peguei meu cartão, perguntei para a moça, falei, no outro dia eu voltei com um cheque e dei o cheque para a igreja e semeei, porque Deus mandou eu semear naquele lugar. Sim. Não, você dá separado. Na hora do dízimo, você pega seu dízimo, não sei como é o costume aqui, se tem um envelope, tem um lugar para pôr o nome. Então, você põe lá, identifica seu nome e coloca dízimo, 10%. Aí outro envelope, coloca oferta, fulano tal, deposita. Faz isso, façam isso, igreja, para ver se daqui um ano a tua vida não vai estar mudada em nome de Jesus. E não pensa que prosperidade de Deus está só em carro novo e casa nova, hein? Mais alguma pergunta? Vamos, gente. Eu já estou quase encerrando a primeira parte. Alguém quer perguntar mais? Pode perguntar, ajuda ao crescimento nosso. Eu posso dar um dízimo na minha igreja, num lugar onde eu viajo, numa igreja que eu senti de ajudar aquele outro ministério? O dízimo da igreja tem que ser dado na igreja. Aonde você congrega, aonde você está afiliado. Por quê, pastor? Existe, além do que você usufrui. Não seria legal uma igreja linda como essa daqui? Uma bênção. Uma das igrejas mais lindas desse lugar, dessa região. Para a honra e glória ao nome do Senhor, porque eu conheço a vida dos pastores. Entendeu? Um lugar lindo como esse, bonito, cheiroso, tudo claro, tudo lindo. Olha as lâmpadas, olha a iluminação, como é que se diz? O aconchego que essa igreja tem. Sabe, eu faço parte de uma igreja que é assim também. Eu bato no peito, eu posso falar, gente, eu sou de tal lugar. Agora, se eu sou de lá, por que eu vou dar dízimo em outro lugar? O dízimo você tem que dar, não é por honra, não é por dó. Você não dá dízimo por dó. Porque às vezes a gente fala, não, eu vou dar o meu dízimo naquela igreja para me ajudar aquela igreja que não cresce. Não, tem que dar aqui, você tem que fazer a tua igreja crescer. Você tem que dar, trazer, falar, não, isso aqui é para o crescimento. Aí, gente, e posso falar mais? Se prepara, porque coisas novas vão acontecer nesse lugar em nome de Jesus. Agora a Bíblia diz, ela fala assim, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais toda essa nação. O dízimo, ele atinge proporções. Quando você dizima, você é o único que trabalha na sua casa, seu pai não trabalha, a sua mãe não trabalha, seus filhos não trabalham. O seu dízimo faz com que os teus filhos, a tua família seja protegida por causa do seu ato. A cidade, o estado. Se todas as igrejas fossem 90% fiéis nos dízimos, nós não estaríamos com tanta gente nas drogas e perdido do jeito que está o Brasil hoje. Eu não sei se vocês sabiam,
Nos Estados Unidos, as igrejas lá, o dízimo é calculado, e muitos dão o dízimo no primeiro mês do ano. Faz-se o cálculo de quanto a família ganha. $20 mil. Tem quantas famílias? 30 famílias, média de 20 mil, de $2 mil. Multiplica-se tudo. O pastor lança o orçamento. E o membro pega o cheque. Vê o quanto que ele vai ganhar, porque não aumenta, o salário é sempre o mesmo, é sempre a mesma coisa. E ele pega e já dá o dízimo na primeira semana do ano. Uma das maiores dificuldades que eu tive foi quando eu cheguei nos Estados Unidos. O pastor de lá chegou para a gente, fez uma reunião e disse que a gente tinha que identificar o dízimo. Eu não tinha esse costume. Mas no primeiro mês eu já vi a diferença. Quando eu cheguei nos Estados Unidos eu ganhava $50 o dia. Um ano depois eu passei para $160 por dia. Amém? Alguém? Amém, pode perguntar. Aquele que foge da promessa de Deus, esse se torna pobre. Tem alguns que por algum outro problema não seguem isso. E os que mais se destacam são aqueles que a gente vê. Então, realmente, se um judeu ele planta ou ele tem uma grande colheita, e ele vê que aquela colheita vai se estragar, a lei diz para ele chamar alguém que tem condições de colher. Vai lá, o outro colhe para com que não se perca. A gente perde tanta coisa, a gente joga tanta coisa no lixo. A diferença está aí. Amém? Eu glorifico a Deus, porque esse tema eu acho muito lindo diante de Deus. Eu não sei se é o momento que eu estou vivendo, mas eu te chamo nessa noite a mudar a sua vida através de dízimos e ofertas. Para amanhã. Amanhã é o principal dia. Não é porque é um encerramento, porque é uma campanha que é um seminário que não tem encerramento, não tem princípio, não tem fim. A gente pode ficar falando aqui até amanhã cedo. E amanhã à noite em seguida. Mas amanhã eu vou voltar aqui em nome de Jesus, para nós aprendermos juntos o porquê. O livro de Joel fala sobre 4 gafanhotos. Amém? Quais eram? Cortador, devorador, migrador, cortador e destruidor. Amém? Por que Malaquias só repreende o devorador? Quem está aí? Por quê? Porque o dízimo repreende só o devorador na nossa vida. Glória a Deus. Malaquias, ele só ensinou o livro, só ensinou que o dízimo repreende o devorador. Agora e o cortador, o migrador e o destruidor? Esses 3 não dependem de Deus. Depende de nós. O cortador, o migrador e o destruidor depende de mim e de você. E amanhã
nós estaremos aqui para estarmos aprendendo sobre isso. Amém?